Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus foi para as margens do mar da Galileia, subiu a montanha e sentou-se. Numerosas multidões aproximaram-se dele, levando consigo coxos, aleijados, cegos, mudos e muitos outros doentes. Então os colocaram aos pés de Jesus e ele os curou. O povo ficou admirado quando viu os mudos falando, os aleijados sendo curados, os coxos andando e os cegos enxergando, e glorificaram o Deus de Israel. Jesus chamou seus discípulos e disse: Tenho compaixão da multidão, porque já faz 3 dias que está comigo e nada tem para comer. Não quero mandá-los embora com fome, para que não desmaiem pelo caminho. Os discípulos disseram: Onde vamos buscar neste deserto tantos pães para saciar tão grande multidão? Jesus perguntou: Quantos pães tendes? Eles responderam: 7 e alguns peixinhos. E Jesus mandou que a multidão se sentasse pelo chão. Depois pegou os 7 pães e os peixes, deu graças, partiu-os e os dava aos discípulos, e os discípulos às multidões. Todos comeram e ficaram satisfeitos, e encheram 7 cestos com os pedaços que sobraram. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos e minhas irmãs, por diversas vezes, as Sagradas Escrituras, quando fazem referência à obra salvífica de Deus, comparam esta obra, este dom da salvação de Deus, a um banquete. A um banquete. Como nós ouvimos na primeira leitura, na profecia de Isaías, um banquete de ricas iguarias. Todos são convidados para este banquete de ricas iguarias, para este banquete que é servido por Deus, o banquete da vida, o banquete da festa, o banquete da salvação. Todos são convidados. Deus não exclui ninguém. Dá a todos a oportunidade de, pela fé, a oportunidade de participar desse banquete de salvação. É claro, é uma forma espiritual de nós compreendermos quando, pela fé, acolhemos na nossa vida a vida de Deus. Quando, pela fé, nós experimentamos o dom da salvação que Deus nos concedeu por seu Filho Jesus Cristo. Esse dom que nos dá vida nova. Esse dom, a salvação de Deus, que nos torna homens e mulheres comprometidos com o seu reino. Homens e mulheres que fazem diferença no mundo em que vivemos. Porque, uma vez tocados e transformados pela salvação de Deus,
nós também nos tornamos agentes de salvação, agentes do reino de Deus para o mundo em que vivemos. A salvação é um dom gratuito, é um dom que Deus nos dá gratuitamente. E é um dom que Deus quer dar a todos. Jesus veio, salvou-nos por sua Páscoa de morte e ressurreição, dom gratuito de Deus, que nós temos acesso pela fé. Porém, esse dom precisa ser compartilhado. Interessante é perceber a ação misericordiosa de Jesus no Evangelho. Ele, sendo o Salvador da humanidade, dá aos enfermos a graça da cura. Quantas pessoas colocavam aos pés de Jesus, como nós ouvimos na narrativa do Evangelho de São Mateus, colocavam aos pés de Jesus coxos, aleijados, cegos, mudos e tantos outros doentes. E aqui tem uma diferença interessante, porque essas pessoas, no tempo de Jesus, muitas vezes eram tratadas de forma a excluí-las, até porque se tinha uma visão errada de que doentes, coxos, aleijados, eram pessoas castigadas por Deus. E Jesus, o Filho de Deus Salvador, para demonstrar que essa ideia era completamente errada, Ele mesmo manifesta a misericórdia de Deus, curando os doentes, curando os enfermos, dizendo para esses enfermos, dizendo para esses irmãos e irmãs, que eles não estavam excluídos do banquete do reino de Deus. E depois, para além disso, Jesus realiza a multiplicação dos pães e peixes, que para nós já é sinal do grande banquete da salvação que Ele nos concede na Eucaristia. Uma vez que Ele tomou aqueles pães e peixes, Ele deu graças. Ele deu graças, abençoando aqueles alimentos e depois distribuiu. Mas interessante que Ele distribuiu a partir dos seus discípulos. Jesus mandou que os seus discípulos distribuíssem aquele banquete. É o que a igreja faz ao celebrar o sacramento eucarístico, ao distribuir para todos o pão eucarístico, o pão da salvação, banquete de vida eterna, que nos garante um dia chegar ao grande banquete da eternidade em Deus. Porém, do sacramento eucarístico brota um apelo de Deus para que também nós, discípulos e discípulas de Jesus, estejamos atentos às necessidades dos excluídos, às necessidades de quem passa concretamente fome, de quem passa necessidade. Não podemos, no mundo marcado por injustiças, no mundo onde ainda há pessoas e muitas pessoas que passam fome, não podemos tratar essas realidades com indiferença. Não podemos ficar sentados dentro de nossas casas, achando que está tudo bem, porque nós já fomos agraciados com os dons da salvação de Deus. E tantos irmãos e irmãs que passam necessidade a partir dos enfermos, dos empobrecidos, dos injustiçados, dos excluídos.
o pão da eternidade que nós comungamos na Eucaristia, é o próprio corpo e sangue de Cristo, esse Cristo que manifestou a misericórdia de Deus, curando os enfermos, manifestando o dom da salvação, incluindo no banquete da vida de Deus, incluindo no banquete da salvação, pessoas que na sociedade eram excluídas. Não podemos ficar de braços cruzados, não podemos olhar simplesmente o nosso mundo, que ainda promove a injustiça, a exclusão, o nosso mundo que infelizmente é indiferente à fome de milhões de pessoas. Não podemos ficar de braços cruzados. Alguma coisa, nós que somos discípulos e discípulas de Jesus, precisamos fazer como uma forma de dar graças a Deus pelo dom da salvação que Ele já nos concedeu. Que possamos fazer valer a nossa fé em Jesus Salvador, procurando minimizar as injustiças, minimizar as atitudes de violência, de agressão, de indiferença aos empobrecidos do nosso mundo, porque são nossos irmãos e irmãs. Jesus deu a vida também por eles, para que tenham acesso ao banquete da salvação, uma vida mais digna, uma vida mais justa, e assim possam um dia também chegar à glória da eternidade, à festa da vida de Deus, na glória que nosso Senhor conquistou para nós em sua morte e ressurreição. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.